Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho cabelo escuro, estou usando ele agora curtinho, tenho olhos escuros também e hoje estou vestindo uma blusa branca e uma calça jeans. Estou gravando essa aula para vocês aqui em um dos estúdios da Multirio. Um ambiente bem colorido, com vários itens de decoração e que até lembram uma sala de aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre comportamentos. E você aí já deve estar se perguntando, mas que comportamentos? Bom, os comportamentos que nós geralmente adotamos nos diferentes ambientes. Vamos pensar juntos em quais ambientes nós geralmente frequentamos? Ao longo da aula, nós vamos pensar nesses ambientes. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Quando nós nascemos, nós geralmente já somos inseridos em alguns espaços, não é mesmo? Quando nós nascemos, geralmente nós somos inseridos no ambiente da nossa casa. Aí na sua casa, mora muita gente? Pouca gente? Você mora com seu pai, sua tia, um padrasto, sua avó, seu avô. Bem, existem diversas possibilidades, não é mesmo? E aí vamos pensar em outros ambientes que nós também costumamos transitar. Nós costumamos estar inseridos também no ambiente da nossa rua, do nosso bairro, da nossa escola. E dentro desses espaços, nós circulamos por diversos outros. Nós vamos à padaria, ao supermercado, nós frequentamos uma escolinha de futebol, natação, aí depende de cada um, não é mesmo? Ao longo da aula, nós vamos pensar sobre esses espaços. E aí, eu trouxe toda a turminha, ou quase toda, do segundo ano do Rio Educa para conversarmos. E depois nós vamos querer saber em quais ambientes você costuma frequentar e você gosta e quais são os comportamentos que você consegue observar que as pessoas geralmente têm nesses espaços. E para apresentar o título da nossa aula, eu vou colocar aqui na tela o nome e as crianças da turminha do segundo ano, identificando as diferenças de comportamentos. Como seria possível viver nos diversos ambientes sem que algumas regrinhas existissem? Bem, talvez existisse um pouquinho de bagunça, não é mesmo? Eu sei que alguns lugares não têm aquelas regras tão fixas, mas nós precisamos seguir alguns comportamentos para sempre estar respeitando ao outro, não é mesmo? Bom, a Lorena resolveu começar e nos ajudar a entender sobre isso. Ela nos trouxe os combinados que existem no ambiente doméstico, ou seja, na sua casa, na casa da Lorena. E aí, na sua casa, vocês têm algum combinado, alguma regrinha? Vamos ver o que a Lorena trouxe para nos mostrar? A Lorena trouxe os combinados da família Santos, que é a família dela. Ela me falou que eles tentaram entrar em um acordo e escrever os principais combinados que precisam ser estabelecidos em sua casa. Vamos ler? Respeitar e tratar todos com educação. Ao sair do cômodo, apagar a luz. Não deixar muita louça na pia. Arrumar as camas e ajudar na organização e na limpeza da casa diariamente. Na sua casa, você tem algum desses combinados? Bom, cada família pode estabelecer os seus combinados de acordo com as suas necessidades. Então, às vezes um combinado que vai funcionar na minha casa, para minha família, pode não funcionar muito bem na sua casa e assim ao contrário, não é mesmo? Mas agora, vamos pensar em um outro ambiente. Um ambiente que você, com certeza, já frequentou ou frequenta. O ambiente escolar. Você se comporta da mesma forma que você se comporta na sua casa, lá na sua escola? Não. No seu quarto, por exemplo, você fica mais à vontade, costuma vestir um tipo de roupa. Já na escola, você precisa adotar uma postura um pouco diferente, não é mesmo? E aí, o Carlos resolveu trazer os combinados da sua turma para nos mostrar. Vamos ver. Os combinados do segundo ano. Respeitar todos os funcionários e colegas da escola.
vir uniformizado, manter a sala de aula limpa e organizada, assim como ajudar a manter todos os espaços da escola, realizar todas as atividades propostas. Na sua escola, vocês possuem algumas regrinhas, alguns combinados? E na sua sala de aula? Se vocês ainda não têm, podem conversar e entrar num acordo para fazer uma listinha dos combinados da sua turma ou da sua escola. Como eu disse, os comportamentos nem sempre serão os mesmos. Os comportamentos que eu tenho em casa, eu não costumo fazer também na escola. E aí eu pensei em um outro ambiente que estamos inseridos, o ambiente comunitário. E aí você pode estar se perguntando que ambiente é esse? O ambiente comunitário pode ser o condomínio que você mora, a vila que você mora, a rua, ou então a pracinha que você gosta de frequentar, a quadra de futebol. Bom, existem diversas coisas. E aí, o Cauã resolveu trazer alguns combinados que existem no campo de futebol que ele e seus amigos costumam frequentar. Vamos ver? Regras do campinho: respeitar a todos e não brigar, não jogar lixo no chão. Cada grupo pode permanecer por 2 horas no campo. E em caso de muita chuva, é proibido utilizar o campo. Todas essas regras que existem lá no campinho de futebol que o Cauã e seus amigos costumam frequentar são muito importantes para um bom convívio de todos. E é claro, sempre respeitar ao próximo e respeitar e manter o local, o ambiente, está em quase todos os combinados, não é mesmo? Agora, a Joana nos trouxe uma perguntinha. Vamos pensar sobre ela? Bom, eu vou fazer essa pergunta e você pode começar pensando aí da sua casa. Para uma regra existir, ela precisa estar necessariamente escrita em algum lugar? Bom, não, né, crianças? Algumas regras não precisam estar escritas para saber que precisamos cumpri-las. Querem ver só? Eu vou colocar algumas imagens e nós vamos juntos responder algumas coisinhas. Vamos lá! Qual comportamento devemos ter em uma praça pública? Destruir os bancos da praça, preservar a praça e os equipamentos públicos ou deixar lixo no chão? Vai pensando. Bem, nós não temos nenhuma plaquinha informando sobre o comportamento ou sobre as regrinhas que devemos ter numa praça pública, mas não precisamos nem dessas regras escritas, não é mesmo? Dentre essas opções, apenas uma é o que devemos cumprir. Vamos lá! Isso mesmo, nós devemos preservar a praça e os equipamentos públicos. Em um hospital, qual desses comportamentos devemos adotar? Falar em tom de voz baixo, correr pelos corredores ou ouvir música alta? E aí, criança, qual desses comportamentos nós devemos adotar em um hospital? Vocês já conseguiram pensar? Isso mesmo, falar em tom de voz baixo. Agora, vamos para mais uma pergunta. Em uma fila, como devemos nos comportar? Bem, como eu disse no início, não há nenhuma placa que diga quais são os comportamentos, mas nós podemos analisar essas opções e ver qual é a correta. Nós devemos passar na frente das pessoas sem autorização, falar palavras desrespeitosas às pessoas ou devemos permanecer no seu lugar aguardando a sua vez? Isso mesmo, em uma fila, nós precisamos permanecer no nosso lugar e aguardar a nossa vez. Agora, vamos pensar em 2 ambientes diferentes e vamos pensar quais comportamentos nós podemos ter em um lugar e não podemos ter em outro. Eu vou colocar uma imagem, vejam. O que podemos fazer em uma praça e que não devemos em um hospital? Vá pensando aí de casa. Em uma praça, nós podemos correr, falar um pouco mais alto, pular, andar de bicicleta, jogar bola, pular corda. A praça é um ambiente destinado ao lazer, diversão. Já no hospital, podemos fazer tudo isso que eu falei? Claro que não, crianças, pois no hospital precisamos respeitar o silêncio, pois é um local onde as pessoas estão doentes e precisam descansar para sua recuperação.
Você pode, por exemplo, sair andando de bicicleta pelos corredores de um hospital ou jogar bola. Não é o mais indicado, não é mesmo? Então, percebam que os comportamentos são diferentes de acordo com o ambiente. Mas aí vem uma dúvida. Como podemos identificar se um comportamento está certo ou errado para aquele ambiente? Bom, nós precisamos ficar atentos e o Carlos trouxe essa resposta para a gente. Vejam. Precisamos ficar atentos e perceber se estamos causando algum dano ao ambiente ou prejudicando outras pessoas que estão utilizando aquele espaço também. O respeito deve sempre existir. Viram só, crianças? A chave principal é sempre respeitar ao outro. E se a gente perceber que está incomodando, tentar analisar para ver qual comportamento nós precisamos ter naquele momento, naquele ambiente. Mas vocês ficaram pensando que eu não ia trazer nenhum desafio para a nossa aula de hoje? Vejam só na tela o desafio que vai aparecer. Chame as pessoas que moram com você e converse sobre quais combinados, regras vocês poderiam estabelecer. Depois, registre essas regras, combinados em seu caderno. Aí vale muita conversa. Às vezes vocês não vão concordar, mas eu sei que no final vocês vão chegar ao resultado dos combinados e regrinhas que precisam ser estabelecidos aí na sua casa. Como eu disse, nem sempre é tão fácil cumprir com todas as regras e combinados, mas nós precisamos sempre estar tentando e, é claro, respeitando ao outro. Agora eu vou me despedindo e ficando por aqui, mas eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um beijo e tchau, tchau!